E aí, tudo muts? Espero que sim, porque hoje a gente vai falar de formas ou forms. É uma modalidade do kickboxing menos compreendida pelos praticantes. Desde 2018 teve uma reformulação em como que era conhecido, né? Antigamente, eu, por exemplo, eu conheci como musical forms aqui no Brasil, até já falei em outros vídeos, né? E sempre falava junto, musical forms. Na verdade, existe a categoria formas, né, ou forms, e nessa categoria tem duas ramificações, né? Tem a musical e tem a creative, né? O creative, como quiser falar, né? O sotaque do inglês não precisa. Então, musical e creative. E aí, nessas duas categorias, tem a possibilidade de usar armas ou não. Ao todo 4, então, né, se for parar para ver. Então, teoricamente, um competidor ele pode participar de formas 4 vezes, se for possível os tempos ali, né? Então, vai no musical com armas, vai no musical sem armas, vai na creative com armas e vai no creative sem armas. Musical, a diferença para o creative é que o musical tem uma música para acompanhar e o musical pode usar acrobacias no meio dos movimentos de luta. O creative não tem música e tu não pode usar acrobacias no movimento, só pode usar chutes acrobáticos, né? Aí é diferente, por exemplo, um giro 720. Então é um chute acrobático que em tese dá para usar na luta, aí tu pode usar na apresentação. Uma coisa que ficou mais chatinha é a parte de uniformes. Não pode usar qualquer vestimenta que podia antigamente. Tem que ir com um kimono clássico, né, tradicional, karatê da vida, ou de taekwondo, aquele dobo, serve também. Faixas tradicionais de karatê da vida também. E não pode sem camisa, não pode com roupa de Kung Fu, por exemplo, aquelas vestimentas clássicas de Kung Fu, aquele tipo de faixa que é mais parecido com um lenço que amarra, né? Não pode estar maquiado, né? A mulher provavelmente, geralmente usa maquiagem, não pode, não deve. Ou o cara vai fazer uma pintura no rosto, né? Esse tipo de coisa não pode. Não pode usar acessórios como joias, por exemplo, qualquer coisa que possa ter o risco, né, de causar algum problema, não é permitido. O que pode de acessórios são aquelas bandanas para de escorrer, né, de suor, né, porque passa aquela faixa na testa, aquela nos braços também, isso é permitido. E mudou também a parte das armas. Eu antigamente até podia, eu acho, né, não tenho certeza, não podia sempre que eu já vi. Podia usar uma variedade imensa de tipos de armas na apresentação. Agora são 6 armas específicas que podem ser utilizadas. Tanto uma só como em pares, né? Tu pode usar 2 nunchakus, por exemplo, ou um só, né? E por aí vai. Então são só, o nunchaku já é um, todo mundo conhece, né? Tem a kama, kama que é tipo uma foice, uma foicezinha assim. Tem a espada do tipo katana, o katana, como é que se pronuncia, diz aí nos comentários. Tem o bastão, que é o bo. Tem a sai, a adaguinha da Milena. Cacetete, né? Tonfa, tunquá. Aquela parada que o cara faz, também consegue fazer a apresentação. Então são só essas 6 armas que são permitidas. Tá? Então tem algumas regras que tem que seguir também para o estado das armas. Né? Primeiro, as armas não podem se quebrar no meio da apresentação. Tá? Tem que estar garantido isso, senão tu se lascou, perdeu. As armas não podem ter, as armas que têm corte, elas não podem ser cortáveis, não pode ser afiada, né? Tem que levar uma espada cega, tem que ser aquela kama também, né? Aquela foicezinha, tem que ser cega também. Então, se tu passar o dedo lá e cortar, opa, não pode, né? Não pode levar. E basicamente essas são as regras em relação às armas que podem ser utilizadas, tanto no musical quanto no creative. Falar também um pouco do tempo de apresentação, que tem limitações. São um máximo de 1 minuto e meio, né? Pela CBKB, no Brasil foi estipulada essa regra, 1 minuto e meio o máximo e 1 minuto o mínimo. Mundialmente, nas competições mundiais, pode ser que tenha 3 minutos de máximo nessa parte aí. Então a competição começa lá a contar
o competidor tem que se apresentar. No Musical Forms, por exemplo, começa a contar o tempo a partir do momento que ele joga a mão para cima lá, dá o sinal pro timer lá e que bota a música para tocar, e ele vai começar a contagem aí. Então ele tem esse tempo a partir desse momento. No Creative já é diferente. A partir do momento que ele fez o primeiro golpe, começa a contagem. E para começar a apresentação, o cara tem que ir lá, o competidor vai entrar, vai cumprimentar o tatame, né, como a gente faz sempre nas aulas de kickboxing. Aí depois ele vai em frente aos jurados ali, os árbitros, e nessa hora daí ele se apresenta, fala o nome dele, ele fala a equipe dele, porque geralmente nos campeonatos tem várias equipes, a cidade que ele representa, a equipe e o nome dele. Basicamente isso tem que ter. Aí ele vai começar a apresentação quando o árbitro, né, estender a mão ali e falar, não, você pode começar, é concedida a apresentação. O musical tem a possibilidade de colocar saltos mortais e acrobacias. Já no Creative não, o Creative é sem música e somente golpes de arte marcial. Tu pode fazer chutes acrobáticos, né? Por exemplo, um 720, um 900, que dá altos giros e chuta, aí beleza. Mas não pode, por exemplo, dar saltos mortais, que não é utilizado realmente em luta, né? Depende do lutador, tem uns que fazem aí que fica legal, né? A ideia de uma boa apresentação é focar principalmente nos golpes de arte marcial e no meio dali, de vez em quando, né, a cada pouco, jogar ali uma linha de movimentos acrobáticos junto. Então se tu jogar um mortal, um salto diferenciado, né, um cork, né, o pessoal dos tricks vai entender. Não é um golpe de arte marcial, mas tu pode colocar na apresentação e deixa bem bonito. E depois desse cork já jogar um chute, aí zera a contagem. Então tu tem como fazer realmente bastante esquematizado, baseado nesses detalhes, tá? Aí vai depender também da interpretação dos árbitros que estão assistindo lá. Por sinal, é interessante eu falar de como é que funciona a parte das notas, porque se tu avaliar uma apresentação em um local e comparar as notas com as notas de outro local, não vai ser muito fiel, né, a comparação, não vai ser muito válida, porque as notas são sempre parelhas com o nível do campeonato que tu está vendo. Se tu vai num campeonato e a maior nota naquele campeonato é 10, né, então beleza, não quer dizer que é um 10 em todos os lugares. Se ele for em outro campeonato, esse que ganhou 10 pode chegar num nível mais difícil e ficar com 8, entendeu? As notas sempre vão ser de 7 até 10, então 7 seria a nota mínima. Se tu ganhou 7, meus pêsames, tu fez alguma cagada, né? Burlou alguma coisa, dançou no meio da apresentação, por exemplo, aí pode ser que tu ganhou 7, e o máximo é 10, então sempre vai ser entre esses níveis de nota, então pode ser 7.1, 7.2, 7.5, 7.9. Um detalhe interessante também é que sempre a primeira apresentação vai ter uma nota muito perto de 8,5. Essa é a recomendação dos árbitros, porque daí tu consegue depois, em relação à primeira, avaliar as próximas. Se a primeira ganhou 8,5 e a próxima é pior que a primeira, ela pode ganhar um 8, pode ganhar um 8.3 se ela é não muito pior, mas um pouquinho, teve algum detalhe que fez a diferença, né? Ou se a próxima é um pouquinho melhor, a 8.7, 8.9, né? Se ela é muito melhor, já vem um 9,5, entendeu? Então essas são as variações. Então quem se apresenta primeiro vai definir ali a métrica do dia. Então apresentou primeiro, basicamente vai ser 8,5. O que vai acontecer? O árbitro, pô, é a primeira, mas eu senti firmeza, achei bom pra caramba. O cara joga um 8.6, um 8.7, né? Bom, é a primeira, mas eu boto fé que esse campeonato vai ter apresentações mais fortes. Um 8.3, 8.2, tá? Então vai variar de acordo com quem está analisando ali. Então o que é avaliado na apresentação em si, né? A boa técnica dos golpes, a habilidade em geral, né, para fazer os golpes, equilíbrio, né, fazer os golpes sem se desequilibrar, é o que eu sempre falo, vale mais às vezes fazer um golpe um pouco mais baixo, sem se desequilibrar perfeitamente, do que jogar um chute bem alto lá que tu não estava tão bom para fazer, não tem toda aquela elasticidade e acaba descontando por falta de equilíbrio. Tu não pode dar um golpe e depois se desbalancear, né? Tem que sempre cuidar com isso. E também conta o grau de dificuldade. Então se tu vai jogar um chute giratório saltando, é um grau de dificuldade a mais. Se tu fica só nos básicos ali, só parado, firme e forte, sem errar,
tu não vai ganhar esse pontinho extra, esses décimos a mais pelo grau de dificuldade da apresentação. Tudo relativo aos competidores do dia que tu competiu. Quando é musical, a música tem que estar em sincronia também, isso conta bastante na apresentação. Se tu faz os golpes e a música tá perdida dos teus golpes e tal, pô, qual é o sentido de fazer musical? Faz um creative daí, entendeu? Faz um musical com sincronicidade com a música. Momentos de dança também não pode, né? Teve até um caso que a gente viu quando a gente estava conversando sobre as regras lá, do cara que fez uma apresentação muito massa. Eu particularmente achei da hora, né? O cara meteu uns break no meio do nunchaku lá, então acaba sendo desclassificado porque não é o foco, né? Não é a intenção aqui no caso da apresentação nesse estilo no Musical Forms ou no próprio Creative Forms. Então aqui é tradicionalista na parte arte marcial, não misturar as coisas. Então basicamente esse é o resumo, não vou entrar muito na questão do que desconta ponto, nas regras e tudo mais, porque eu vou deixar também aqui um link para vocês seguirem lá com uma diagramação, um resumo básico aí das regras de como é que funciona, o que desconta ponto, o que não desconta, para quem realmente está mais interessado em competir mesmo nessa categoria aí. Esse vídeo não seria possível sem a ajuda do Paulo, que me atualizou sobre as regras e os detalhes do Forms em geral, né? Então, obrigado Paulo. Paulo é um cara que compete ainda nessas modalidades, e eu vou deixar o link do canal dele. Então, o canal não posta com frequência, mas às vezes ele posta lá quando ele faz uma apresentação, alguma coisa assim, e ele joga lá no canal. Então, eu vou dar na descrição ali. Sobrou ainda alguma dúvida sobre musical, sobre o creative, né? É só deixar aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder. No mais, dá uma conferida lá no canal do Paulo, ver as apresentações que ele já participou lá, que ele já mandou. Quero deixar também aqui outro brother que gosta muito dessa parte do Forms, que é o Michel Felipe, tem um canal dele também. Vou deixar o canal do Michel também aí na descrição, aqui em cima do card, vai estar por aí, vocês vão encontrar. Então segue lá também, conteúdo para quem gosta mais dessa parte aí de formas e tal, é da hora. Dá para ver como é que é uma apresentação, que as apresentações estão rolando online, de forma online ultimamente. Então você pode verificar uma apresentação online e ver como é que ela funciona. Então acho que é isso, né? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!